Olha, no Rio de Janeiro, o roubo de um carro raramente é um ato aleatório, sabe? Não é só sobre estatística, é sobre uma complexa economia paralela. Hoje, a gente vai desvendar o sistema por trás disso, para entender quais carros se tornam alvos e, principalmente, por quê. Vamos mergulhar nessa análise. A pergunta central que a gente vai responder, com base em relatórios de segurança, é exatamente esta. O que faz com que certos modelos sejam roubados com uma frequência tão impressionante, enquanto outros parecem quase invisíveis para o crime? A resposta, adianto, não é o acaso. E aqui está a tese principal que guia toda essa nossa análise, tirada de um relatório de segurança recente. A ideia fundamental. No Rio, o automóvel deixa de ser só um meio de transporte para se transformar numa peça-chave na engrenagem do crime organizado. Então, vamos entender primeiro como um carro se torna esse tal de ativo. É um conceito que muda completamente o jeito que a gente olha para o problema do roubo de veículos. O termo-chave para isso é atratividade criminal. E não tem nada a ver com o carro ser bonito ou caro, viu? Tem a ver com qual modelo oferece o melhor retorno para o criminoso. E esse retorno pode ser financeiro, com a venda de peças, ou pode ser tático, usando o carro como uma ferramenta para outras atividades criminosas. Agora, vamos para a evidência concreta. Dados recentes e consolidados mostram exatamente quais são os alvos preferidos dessa economia do crime. E aqui está a lista. A gente vê nomes bem familiares como o HB20 e SUVs como o Renegade. Mas o mais importante não é só o modelo em si, mas aquela coluna da direita, a motivação primária. É ela que revela a lógica por trás de cada roubo. Então vamos decifrar essa lista. Por trás de cada modelo ali existe uma lógica de mercado fria e calculista. Não é aleatório, é um negócio. A primeira grande motivação é o desmanche. Alguns carros são vistos pelo crime como commodities, quase como barras de ouro sobre rodas, prontos para serem desmontados e vendidos, em partes. A lógica para carros como o HB20 e o Onix é puramente econômica. Pensa só, com milhões deles rodando, existe uma demanda constante por peças de reposição mais baratas. Cada roubo alimenta esse mercado paralelo, transformando o veículo em dinheiro quase que na hora. É a lei da oferta e da procura na sua forma mais brutal. Mas nem todo carro é roubado para virar peça. A segunda categoria revela um propósito muito mais sinistro: o veículo como uma ferramenta de guerra. E isso aqui ilustra a tal militarização da frota criminosa. SUVs como o Renegade e o Compass não são visados só pelas peças caras, não. Eles são roubados pela capacidade tática. A suspensão que é mais alta para superar obstáculos, o espaço interno para carregar armamento, a robustez para confrontos, é o carro de escolha para quem vai para uma guerra urbana. E aí, finalmente, temos uma categoria que nasce de uma peculiaridade do mercado. Uma situação em que a decisão de uma grande empresa acaba criando, sem querer, um novo nicho para o crime. O caso do Ford EcoSport é fascinante. Quando a Ford fechou as fábricas no Brasil, as peças originais ficaram raras e muito caras. O que aconteceu? O mercado ilegal viu ali uma oportunidade de ouro. Os roubos do EcoSport dispararam para suprir essa nova demanda, muitas vezes sendo até encomendados por oficinas que não achavam as peças no mercado legal. Ok, já entendemos o que e o porquê. Agora vamos para o onde. Porque o lugar onde se dirige ou estaciona no Rio de Janeiro pode mudar drasticamente o nível de risco. Esse número é assustador. Um aumento de 135% numa área tão estratégica como o Complexo da Penha mostra como a Zona Norte se tornou o epicentro do problema, funcionando como um verdadeiro funil para os carros roubados que são levados para dentro das comunidades. E o problema está se espalhando. Esse aumento de mais de 260% em Turiaçu, um bairro vizinho a áreas de conflito, indica uma verdadeira metástase do crime. As facções estão expandindo seu território de caça, tornando áreas antes consideradas mais seguras em novos alvos. E como esses roubos acontecem? Geralmente, seguindo o roteiro do efeito moto. A moto é a ferramenta perfeita. É ágil para abordar, é discreta para patrulhar, muitas vezes com criminosos disfarçados de entregadores e, claro, é muito veloz para a fuga. É uma simbiose perfeita para o crime. Tudo isso, claro, tem um impacto direto e bem real na vida e nas finanças de quem tem um carro no Rio. O crime não é abstrato, não, ele tem um preço. Para a gente entender esse preço, é preciso diferenciar as fontes de dados. O ISP, o Instituto de Segurança Pública, nos dá o volume total de crimes, os números absolutos. Já a SUSEP, que cuida dos seguros, calcula o IVR, que é o Índice de Veículos Roubados. Ele mede o risco real para a frota que tem seguro.
Um mede a quantidade, o outro a probabilidade. E aqui a gente vê o IVR na prática. Um Onix tem um risco estimado de 3%, o que é altíssimo para o mercado de seguros. Isso quer dizer que, a cada 100 carros Onix segurados, 3 são roubados. É esse cálculo que define o preço da apólice, transformando a estatística em custo. As consequências, são diretas no bolso. Seguros que podem custar 20% do valor do carro, seguradoras que simplesmente se recusam a dar cobertura em certos bairros e até a cor do veículo vira fator de risco. Prata, preto e branco são mais visados porque suas peças são revendidas mais facilmente, sem precisar de pintura. É pura lógica de mercado. Então a gente chega à conclusão. É preciso parar de ver o roubo de carros como atos isolados de violência e começar a enxergar pelo que ele realmente é. O ponto crucial é este. A lista dos carros mais roubados não é um acaso. Ela é um espelho de uma economia paralela, uma economia racional e brutalmente eficiente, que escolhe seus alvos com base no lucro e na vantagem tática que eles podem oferecer. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se a gente não está lidando com crimes aleatórios, mas com um sistema econômico bem estruturado, a solução talvez não esteja só na polícia. A pergunta que fica é: como se desmantela uma economia?